Olá, isolados e isoladas, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos estudar a teoria política aristotélica. Aristóteles, que foi um dos filósofos mais importantes, exerceu influência na astronomia, na ciência, na ética e principalmente na política. Bom, Aristóteles era discípulo de Platão e, apesar disso, teceu várias críticas a seu mestre. Ele recusou o autoritarismo da utopia platônica por considerá-la impraticável e inumana. Criticou a sofocracia por atribuir poder limitado a apenas uma parte do corpo social, que eram os mais sábios, e não aceitou que a família fosse dissolvida, nem que a justiça, considerada uma virtude por excelência do cidadão, pudesse desvincular-se da amizade, a filia. Bom, e qual a relação que há entre a amizade e a justiça? Bom, o termo filia, embora ele possa ser traduzido como amizade, ele assume um sentido muito mais amplo quando se refere à cidade. Ele significa a concordância entre pessoas com ideias semelhantes e interesses comuns, o que vai resultar na camaradagem, no companheirismo. Então, aí nós temos a importância da educação na formação ética dos indivíduos, porque essa formação prepara esses indivíduos para a vida em comunidade. E a amizade ela não se separa da justiça. São duas virtudes que se relacionam e se complementam, fundamentando a unidade que deve existir na cidade. Se a cidade é uma associação de iguais, a justiça é o que garante o princípio da igualdade. O que é justo? Bom, justo é o que se apodera da parte que lhe cabe e o que distribui o que é devido a cada um. A cidade está no seguinte. No entanto, relacionando justiça e igualdade, Aristóteles ele não se refere à igualdade simples ou aritmética, mas ao primeiro tipo de justiça, que é a justiça distributiva, segundo a qual a distribuição é justa e a que leva em conta o mérito das pessoas. Ou seja, não se dá o igual para os desiguais, já que as pessoas são diferentes. Do mesmo modo, nós temos aí o segundo tipo, que é a justiça comutativa, ou corretiva, que é a que corrige os erros da justiça distributiva, a fim de restaurar a equidade. Mesmo que as pessoas sejam desiguais no mérito, elas devem ter o necessário para a sua vida. Por isso, a cidade deve impedir a má distribuição de riquezas e oportunidades, além, dependendo do caso, punir comportamentos injustos. Isso nós temos uma percepção que vai ser trabalhada posteriormente, inclusive com filósofos como o Marx, o Engels e entre outros tantos filósofos. Um aspecto importante de ser abordado é a questão da diferença entre justiça e igualdade. Será que tratar as pessoas de forma justa é tratar as pessoas de forma igual? Nesse sentido, nós temos que compreender que não. Tratar as pessoas de forma igual é dar as mesmas oportunidades a todos. Tratar de forma justa é dar a cada um a oportunidade de acordo com a sua necessidade e de acordo com a sua realidade. Vamos imaginar que nós temos duas pessoas. Uma tem uma condição substancial de vida excelente e vai para a escola de carro, e outra pessoa que acorda 2 horas antes da primeira para ir ao mesmo destino. Se eu der uma quantia mensal a estas duas pessoas, eu estarei tratando-as de forma igual ou justa? Bom, obviamente eu irei tratá-las de forma igual. Porém, se eu destinar renda somente àquela que realmente necessita, eu estou tratando-a de forma justa. A justiça e a igualdade, elas se diferenciam nesse aspecto. Bom, e aí, quem é cidadão para Aristóteles? Quem são as pessoas consideradas cidadãos? Na obra política, Aristóteles ele discorre acerca do conceito de cidadania, que ele fala o seguinte: um cidadão integral pode ser definido nada menos
que pelo direito de administrar justiça e exercer funções públicas, algumas destas, todavia, são limitadas quanto ao tempo de exercício, de tal modo que não podem, de forma alguma, ser exercidas duas vezes pela mesma pessoa, ou somente podem sê-lo depois de certos intervalos de tempo prefixados. Aristóteles adverte que há outros tipos de cidadania que vão depender da constituição vigente da cidade e que essa definição se aplica à cidadania em uma democracia constitucional ou uma politeia. Ainda que na Atenas democrática os artesãos estivessem entre os cidadãos, caso fossem homens livres e nativos da cidade, Aristóteles prefere excluir da cidadania a classe dos artesãos, comerciantes e trabalhadores braçais em geral. Agora, por quê? Bom, dois motivos. Primeiro, a ocupação não lhes permite tempo de ócio necessário para participar do governo. Vale lembrar que o ócio era algo extremamente valorizado naquela época, que reforça inclusive o desprezo que os antigos tinham pelo trabalho manual. Em segundo lugar, a atividade manual ela embrutece a alma e torna quem a exerce incapaz da prática de uma virtude esclarecida. Ou seja, é como se Aristóteles disse que quem trabalhasse de maneira braçal não tivesse uma boa capacidade de abstração, portanto seria incapaz de participar das magistraturas da cidade, de pensar a ponto de discutir algo devidamente importante para contribuir para a cidade. Bom, Aristóteles ele recolheu informações sobre mais ou menos 158 constituições existentes, além de estabelecer uma tipologia das formas de governo que se tornaram clássicas. Os critérios eles são os seguintes. Primeiro, o critério de número, que o governo pode ser a monarquia, que é o governo de um só, a aristocracia, o governo de um pequeno grupo ou a politeia, que é o governo constitucional da maioria. E o critério de valor, as três formas são boas se visam ao interesse comum. É muito importante nós ressaltarmos esse aspecto. São boas se visam ao interesse comum. E são más ou degeneradas se objetivam ao interesse particular. A cada uma das três formas boas descritas correspondem, respectivamente, três formas degeneradas. A tirania, que é um governo de um só, visando ao interesse próprio, a oligarquia, governo dos mais ricos ou nobres, e a democracia, governo que a maioria pobre governa em detrimento da maioria rica. Para Aristóteles, a monarquia, a aristocracia ou a politeia, elas constituem formas corretas e adequadas de exercício do poder. Embora ele prefira essas duas primeiras, que são a monarquia e a aristocracia, ele reconhece na politeia uma democracia constitucional. Nesse aspecto, se um regime conseguisse conciliar os antagonismos, seria mais fácil de assegurar a paz social. Aristóteles ele retoma o critério já usado no campo da ética, segundo a qual a virtude sempre está no meio termo. Esse é um aspecto muito evidente na ética aristotélica, a ética do meio termo, a justa medida. Bom, aplicando esse critério da mediania às classes que compõem a sociedade, ele descobre na classe média, a qual é constituída pelos indivíduos que não são muito ricos nem muito pobres, as condições de virtude para criar uma política estável, já que a possibilidade de ocorrências de revolta seria muito menor. E afinal de contas, o que é um bom governante? O que caracteriza um bom governo? Nós acabamos de falar. Bom, vale lembrar que na Grécia Antiga, os parâmetros das suas teorias políticas, eles tinham esse primeiro ponto em comum, ou seja, a vida moral e a vida política são indissolúveis. O que é que isso quer dizer? Para ser um bom governante, necessariamente você teria que ser um bom cidadão. Esse parâmetro vai mudar totalmente, principalmente a partir de Maquiavel. Segundo ponto, o bom governante ele visa ao bem comum, não exercendo sua atividade com interesses particulares. Então, esses são os parâmetros que regem um bom governo. Tanto Platão como Aristóteles, eles elaboraram dessa forma teorias políticas de natureza descritiva,
porque se trata de uma reflexão com base na descrição dos fatos, mas também na natureza normativa e prescritiva, uma vez que pretende indicar quais são as boas formas de governo. E essas normas estão estreitamente ligadas à ideia do bom governante. Lembrando, esses parâmetros eles vão mudar totalmente a partir de Maquiavel. Maquiavel, enquanto os gregos viam a política como ela deveria ser, Maquiavel já orienta os parâmetros da política como ela é. Então, nós ficamos por aqui. Agradeço a atenção de todos e todas. Fiquem bem, fiquem a salvo e que a força esteja com vocês. Até mais.